Boa tarde! Muito obrigada pela sua presença, pois eu sei que tem muitos aqui que nos acompanham desde segunda-feira. Nós estamos no terceiro dia do nosso primeiro Congresso Internacional de Educação Escolar. Cenário de pandemia, seus desafios, perspectivas e possibilidades. Estamos com mais de 5.400 inscritos. Temos pessoas aqui conosco de Portugal, Espanha, do Chile, Peru, Uruguai e muitos brasileiros aqui conosco. Sei também que existem várias outras pessoas de vários lugares, estados do Brasil. Muito obrigada pela sua presença. Você faz parte deste congresso. Temos a tarde e a noite repleta de atividades, com atividades que farão com que você possa refletir sobre a sua prática pedagógica, a sua prática dentro da sala de aula, dos espaços escolares. Este congresso conta com a parceria dos departamentos de Química, Música e Educação e vários colaboradores dos grupos de pesquisa. É importante que você faça sempre a sua inscrição e preencha o formulário de presença desta palestra, que será compartilhada com você. Fique atento ao formulário de presença. Agradecemos a todos os departamentos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, equipe de imprensa, equipe organizadora, equipe de transmissão de apoio, comissão científica, a Comissão dos Recursos Audiovisuais. Não poderíamos deixar de agradecer aos laboratórios, ao LAIF, que é o Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador, ao SEIC, que é o Centro de Ensino Integrado de Química, e GEPALI, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Alfabetização, Leitura e Letramento, ao Grupo ELO, é o Grupo de Estudos da Localidade, ao Grupo GPFOR, Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Professores e Currículo. Agradecemos as parcerias com as universidades públicas e parceiras. Agradecemos também as Letras Claras, Escola da Inteligência, a RIBDAW, ao Instituto de Estudos Avançados, a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, e não poderíamos deixar de agradecer aos intérpretes em Libras, que abrilhantam os nossos momentos aqui nestas tardes, desta semana. Estamos aqui com a Cleia. Obrigada, Cleia. Está fazendo um excelente trabalho. E nesta tarde também teremos a Ana, o Péricles e o Alex. Nesta tarde, falaremos sobre educação e perversidade em tempos de pandemia com o professor Ático Chassot. Professor Ático Chassot, professor desde 13 de março de 1961, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a alma mater, pois por esta universidade é licenciado em Química, mestre em Educação, doutor em Ciências Humanas. Enquanto professor, foi auxiliar de ensino, assistente adjunto e é professor titular aposentado do Instituto de Química. Também nesta universidade, enquanto aluno do ensino médio, trabalhou por 2 anos no restaurante da reitoria. Tem pós-doutoramento na Universidade Complutense de Madrid. Foi professor da PUC, da Faculdade Porto Alegrense, da Unicinos, da Univale, Unilassalle, da INRI de Frederico Westphalen
e do Centro Universitário Metodista. Foi co-orientador de doutorado na Universidade de Lyon, na França. Foi professor visitante de Aalborg, da Universidade da Dinamarca, e na Universidade da Argentina, em Lanús. E em 2019, recebeu da Simpro o troféu Plena Libertária, como educador do ano. Atualmente é professor e pesquisador, orientador de doutorado na Rede Amazônica Educação em Ciências e Matemática e professor visitante sênior da Unifespa. Enquanto professor, já esteve em cursos, em palestras em todos os estados do Brasil e em alguns países. Nestes tempos de pandemia, desde 13 de maio, já participou de quase 70 lives. Nossa, olha só, professor. É autor de mais de uma centena de artigos científicos e de vários livros, dos quais 6 ainda em circulação. Estes serão referidos ao final desta palestra. Publica por mais de 14 anos, a cada sexta-feira, em um blog dedicado à alfabetização científica. Que currículo repleto de atuações dentro da universidade, sempre trabalhando em prol da pesquisa científica. Muito obrigada, professor. E nós temos como mediadores desta palestra a professora Gláucia e a professora Daniela, representando a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Muito obrigada pela presença de todos, e o pessoal que está nos acompanhando pode participar deste momento, colocando seus comentários, as suas inquietações e perguntas, para abrilhantar um pouco mais o nosso evento. Daniela, a palavra é com você. Boa tarde, querida Simone, que está conosco aí desde terça-feira, e eu gostaria muito, né, de agradecê-la, agradecer esse público que está firme aqui participando deste primeiro Congresso Internacional de Educação Escolar, e tem expressado pelo chat muitos pensamentos, né, despertado muitas reflexões. Nós agradecemos muito e pedimos que vocês continuem, né, conversando conosco aí por meio deste chat. Não poderia deixar de fazer um agradecimento à querida professora Elaine Assolini, que tem liderado toda esta equipe, né? Quem está assistindo, a Simone comentou, são 5.200 pessoas inscritas. E nos bastidores, nós temos uma equipe de muitas pessoas, né, trabalhando. Nós agradecemos aí os intérpretes, e tem toda uma equipe técnica que não fica aqui visível, mas que está se dedicando muito. E a professora Elaine, a Simone citou os departamentos também, ela foi a principal articuladora, né, entre o departamento do qual ela faz parte, a educação, e os demais, né, Gláucia? A química, em que estou eu e a professora Gláucia, a música, em que nós temos aí outros colegas, enfim, né, registrar aqui o agradecimento. Dizer que, antes, né, de passar a palavra para o professor Chassot, dizer que é uma honra, né, tê-lo aqui conosco. A Simone leu, né, o texto referente aí ao currículo, mas eu acrescentaria aí nesse currículo que o professor Chassot, ele tem inspirado, é alguém que tem inspirado professores e professoras, né, no nosso país. E eu me coloco como uma dessas professoras, né? Um dos primeiros textos que eu li da área de ensino de química são de autoria do professor Chassot, né? Para quem é útil ensino, alfabetização científica. Então, é uma alegria, uma honra, né? Poder estar aqui nessa tarde com o professor Chassot, e uma honra também estar aqui com a professora Gláucia, que, né, junto comigo, a gente já tem uma experiência em dividir outros momentos, né, Gláucia? E vai ser muito bom estar aqui com você também, tá? Então, como diz a professora Elaine, sem mais delongas,
vamos passar aí para o professor Chassot nos brindar com a sua palestra sobre educação e perversidade em tempos de pandemia. A palavra está com o professor Chassot. A cada um que nos assiste. Eu quero meu agradecimento especial a Simone pela apresentação que fez, e muito especial eu agradeço às minhas duas colegas, que são do Departamento de Química, a Gláucia e a Daniele. A proposta para essa tarde não é uma proposta trivial. Eu dizia, se pedissem, eu tenho, vamos dizer assim, quem já fez 73 lives desde o dia 13 de maio, vocês podem ver que tem que ter um certo menu, um cardápio, onde eu tenho algumas solicitações, por exemplo, Assestando Óculos para Ver o Mundo, Ciência Masculina e outras coisas mais que eu tenho. Agora, esse aqui, falarmos sem... Bom, eu começo não tendo uma lâmina de PowerPoint que eu tenho nos outros, então eu vou falar dessa maneira, vamos dizer, ser bem sincero, de improviso ou tentando responder as questões da Daniela e da Gláucia. Bom, o texto que se colocou, o título que se colocou é Pandemia e Perversidade. Quais são as perversidades desses tempos pandêmicos? Talvez a primeira coisa que nós devêssemos fazer é olhar que nós estamos vivendo, nós brasileiros, estamos vivendo uma tríplice crise. A primeira crise é a crise pandêmica, ou seja, a presença do coronavírus em todos os países do mundo, de maneira diferente, uns quase não se ouviu falar, outros com grande incidência, mas todos nós sabemos que, lamentavelmente, o Brasil ocupa as posições daqueles que estão mais envolvidos com os vírus. Tem os Estados Unidos, nós acompanhamos, vemos o que acontece na Europa, quando parecia que estava tudo resolvido, recomeça. Aqui no Brasil, se vocês olharem nas ruas, ou se olharem nos fazeres das pessoas, parece que tudo é festa, já terminou. Até futebol já se autorizou. E quando nós sabemos que nos últimos dias, em muitas cidades, e Porto Alegre, de onde eu falo, é um caso, as incidências, a falta de leitos se agrava. Então, essa primeira dimensão, a dimensão pandêmica universal, ninguém ficou fora desta. Há uma segunda crise, a primeira crise pandêmica, há uma segunda crise, que é a crise econômica. E esta, paradoxalmente, e isso é uma surpresa para alguns, ela atinge muito mais aos ricos do que os pobres. É claro que os pobres ficaram mais pobres e os ricos, durante esses 9 meses, ficaram mais ricos, alguns. Mas os pobres, pela sua capacidade, pela sua resiliência, eles se adaptam melhor. Faltou comida hoje, mas ontem já faltava, antes da crise pandêmica já faltava. Então, agora os ricos sofrem quando vem o seu capital se esboroar. Isso é uma coisa muito complicada. São eles que vão para as ruas com seus carrões pedindo para que seja autorizado a volta ao trabalho, como aconteceu, todos estão lembrados. Para quê? Para os trabalhadores trabalharem, para eles terem de não verem perdido o seu capital. Quer dizer, a crise econômica é dolorosa e tem essa perversidade. Agora nós temos uma terceira crise. Esta, a meu juízo, pior do que as três. É a crise política. É a situação que nós temos um presidente que, mesmo não tendo nenhuma formação na área da saúde, sabe receitar curas para o vírus melhor do que a Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, então, essa atitude, essa situação de um genocida que é o presidente,
porque ele está acelerando o aumento de número de mortos, é talvez aquela que é mais séria. E não é o presidente sozinho, é o presidente e os seus ministros. Hoje, mesmo com quase 9 meses de pandemia, não existe nenhum plano no Ministério da Saúde para a distribuição do vírus quando ele chegar. Não se sabe como é que vai fazer, vai chegar, vai terminar estocado, como estão estocados milhares no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vencendo. Então, essa situação, eu acho que faz muito pior a nossa vivência. Aqueles de nós que vimos aquela quase pornográfica reunião do Ministério no dia 22 de abril desse ano, entendem, quando viram ali um então ministro da Educação, que agora, afortunadamente, não é mais, ele deve estar achando uma gracinha nós acharmos que ele não é mais ministro da Educação, porque ele é um dos diretores do Banco Mundial agora, mas todos nós sabemos o estrago que ele fez na educação brasileira. Mas o atual ministro também não é por menos, porque diz que os professores só existem porque eles não foram capazes de se fazerem outras coisas, então se tornaram professores. Mas naquela reunião, eu imagino o seguinte: se nós víssemos essa reunião numa sala de professores de uma escola onde nós temos filhos ou netos lá, eu acho que nós, se víssemos professores numa sala de professores conversando como conversaram os ministros naquela, eu vou repetir o adjetivo, pornográfica reunião de 22 de abril, nós tiramos o filho dessa escola ou pedimos para esses professores saírem. O ministro do Meio Ambiente diz, olha, agora que eles estão distraídos, nós vamos abrir as porteiras e vamos permitir o avanço nas comunidades indígenas, por exemplo. E não é sem razão que os incêndios no mês de outubro desse ano foram muito, muito maiores do que os meses de outubro do ano passado. Foi feita referência que eu trabalho na Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará, em Marabá. Eu, no ano passado, a cada mês, fiquei uma semana sempre em Marabá. Aliás, se vocês olharem de Porto Alegre a ir a Marabá, em termos de tempo, dá mais tempo que uma viagem à Europa. Mas eu fico sempre uma semana de cada mês lá. Esse ano, a última vez que eu fui na primeira quinzena de março, depois pensei que eu ia em abril, pensei que eu ia em maio, nunca mais fui. Mas continuo, evidentemente, trabalhando, orientando. Eu tenho 4 mestrandos de orientação, tenho uma doutoranda e tenho um pós-doutorando, então eu continuo trabalhando mesmo à distância lá. Mas eu ia contar-lhes o seguinte: eu vejo seguidamente lá, e me permito contar esse detalhe em função do que eu disse do ministro do Meio Ambiente, trens com 200 vagões, nem eu nem vocês conseguimos imaginar a quantidade de minério que possa levar 200 vagões. E esses trazem esse minério das reservas indígenas do Pará e por trem a Vale leva até o porto de Itaqui, no Maranhão, e de lá, em imensos navios, isso vai para a Europa. Minério de ferro, sim, mas tem outras riquezas. Tem, inclusive, muito ouro, porque isso é perto da Serra Pelada, onde nós conhecemos, tem nióbio e tem outras coisas mais. E aí acontece uma coisa significativa. A Vale tira isso das reservas indígenas, torna as águas, os rios, as plantações envenenadas, porque eles usam, inclusive, mercúrio para a extração de minério. Então, as águas são envenenadas. E aí, o que faz a Vale? Ela paga aos indígenas um certo valor em retribuição para ter estragado as terras. O que faz os indígenas com esse dinheiro? Eles compram carrões que não precisam para usar nas reservas, eles compram alimentos enlatados
que não faz parte do cardápio alimentar deles, e eles não sabem nem onde botar as embalagens depois. Eu digo que esse processo se assemelha um pouco às indulgências. Como era o esquema das indulgências na Igreja Católica Romana, que foi denunciado talvez mais fortemente primeiro por Lutero em 1517, e teve como consequência a separação com a reforma luterana da Igreja alemã da Igreja de Roma. Pecava, pagava um valor e estava absolvido. O seu avô ainda não está já faleceu, mas ainda não está no céu. Paga dinheiro para tantas missas, ele vai para o céu. É mais ou menos isso que a Vale faz hoje, essas indulgências. Quer dizer, estrago as tuas terras, eu te pago, e aí, com isso, tu estás absolvido. Quer dizer, então, esta situação... me permitam convidá-los a uma situação utópica. Vamos imaginar duas situações que nós pudéssemos escolher. Que nós tivéssemos na presidência do Brasil uma pessoa, por exemplo, como Angela Merkel, ou uma pessoa como o Papa Francisco, líderes mundiais incontestes. Em vez de ter esse presidente que temos, tivéssemos um presidente desse. Hipótese 1. Hipótese 2, que nós estávamos sujeitos à contaminação do vírus, mas se nós cuidássemos, nós iríamos escapar. Eu acredito, eu pelo menos, e acredito que eu preferia a hipótese 1, ou seja, ter um presidente, um condutor de valor e mesmo assim me defender dos riscos do vírus. O que me adianta não ser vulnerável ao vírus, mas ter uma presidência deste tipo? Quer dizer, falta uma condução. Eu sempre, quando falo nisso, recordo como devia ter sido bom, por exemplo, para os judeus que migraram do Egito até a Terra Santa, que estava desprometida. Eles levaram 40 anos numa caminhadinha que daria para fazer em um dia ou dois. Eles levaram 40 anos porque eles tinham uma boa liderança. Moisés conversava e repreendia. Nós não temos liderança, nós temos um falso Messias a cuidar desse país e que traz as coisas mais estapafúrdias. E dentro deste contexto que nós estamos vivendo. E para falar de perversidade na educação, como é que essa situação aflora, é forte, é presente no nosso fazer educação? De uma maneira fantasticamente dolorosa, de uma maneira difícil. Se deem conta que na segunda quinzena de março, por uma decisão, não sei se do governo, de quem for, todos os brasileiros foram considerados com expertise em educação remota. Os pais, os avós, os irmãos mais velhos, as empregadas domésticas, todas as pessoas da casa tinham que saber usar a internet para que os filhos pudessem aprender não mais na escola, mas à distância em casa. Bom, isso, primeira coisa que decorrência disso, acentua-se fantasticamente a diferença entre pobres e ricos. Os ricos, podiam comprar computadores, podiam, numa casa grande, em cada uma delas, instalar um dos filhos para fazer os deveres escolares. Aliás, existem escolas que exigem que as crianças, para assistirem às aulas remotas, tenham que botar, e eu estou falando do inverno do Rio Grande do Sul, tiveram que botar o uniforme da escola para ir diante do computador receber as aulas, quer dizer, mascarar as coisas. Assim como no campo de futebol, se põe bonecos para vaiar e aplaudir as partidas. Mas essa foi uma situação. Mas não se deram conta que, num número muito grande de casas, por mais boa vontade que tivessem os pais e os alunos,
não tinha condições. Uma que não tinha internet, outra que, tendo internet, talvez tinha 1 ou 2 smartphones para 3 ou 4. Como é que as pessoas iam estudar? Quer dizer, essa situação é fantástica. Aliás, quando eu falei em não ter internet, eu lembro uma outra situação. Nós não podemos esquecer que no Brasil não, no planeta Terra, a cada dia morrem cerca de 30 mil pessoas por falta de água. No 11 de setembro de 2001, morreram cerca de 3 mil nas Torres Gêmeas. É como se houvesse a cada dia 10 World Trade Centers de número de pessoas que morrem por falta d'água. E aí, quantas vezes nós ouvimos a expressão fique em casa, lave as mãos. Como é que vai lavar as mãos se não tem água, por exemplo? Então, essa é uma situação também muito caótica. Mas, de repente, todos tinham que saber. E outra coisa, recebiam, às vezes, problemas que eram muito difíceis de serem resolvidos. Eu, pelo menos, dos meus netos, mais de uma vez eu tive que dizer, isso aí eu não sei resolver, eram verdadeiras charadas, coisas de geometria analítica e coisa eu não conseguia responder. Então, vejam quanto esta situação é dolorosamente difícil. Então, isso é uma perversidade que se faz com a educação. E eu repito, aumentando abissalmente a diferença entre pobres e ricos, com a não possibilidade de as classes mais pobres, que às vezes moram toda a família numa pecinha e ainda como é que ali vão ter disponibilidade de internet. Eu vejo outros que me contam, porque eu comprei mais um computador, comprei mais isso, cada filho tem agora o seu gabinete de trabalho em casa, e ainda os empregadores também estão trabalhando em casa com seus gabinetes. Mas isso é para quem? Uma parcela da população. Bom, mas eu acho que eu já coloquei um pouco essa nossa tríplice crise, eu vou repetir, a crise pandêmica do vírus, a crise econômica e a crise política. Dessas três, se vocês tivessem que escolher uma, a última que eu escolheria seria a crise política, para não viver. Mas provavelmente a Gláucia, provavelmente a Daniela já tem algumas questões que elas prepararam para nós conversarmos hoje. Eu acho que uma conversa inicial eu ficaria aqui. Eu aproveito para agradecer também, eu não agradeci antes, os colegas que fazem a interpretação, a tradução da minha fala para Libras. Eu reconheço importantíssimo esses papéis deles. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Chassot. Muitíssimo obrigada pela sua fala, né? Que nós possamos, então, agora continuar falando aqui, né? Trazendo essas questões aí relativas ao tema abordado, né? Então, eu vou trazer algumas questões para a gente começar aí, continuar a nossa discussão, né? Professor Chassot, o senhor comentou da fala do nosso ministro da Educação numa entrevista, né? E que a questão do ser professor, né, que é quase uma declaração de que a pessoa não consegue fazer outra coisa. Exatamente. O que o senhor acha do impacto dessa fala para a formação de professores no Brasil, mas pelo interesse dos jovens, pelos cursos de licenciatura no nosso país, professor? Bom, eu acho que esse é o quarto ministro de Educação. O primeiro, o segundo, bom, o Weintraub eu acho que foi o pior de todos. O terceiro não chegou quase a tomar posse, porque logo se viu que estava errado. E esse aí, só isso, se ele não tivesse feito... Aliás, o que ele fez até agora? O que nós já conhecemos de proposta de educação até agora? O que ele disse
que somente seriam as pessoas se tornam professores quando não são capazes de exercer outra profissão. Como é que tu vai estimular alunos de uma licenciatura a se encantar com a docência para serem professores? É quase que impossível. É quase que impossível. Quer dizer, essa situação. Tem uma outra situação que compromete gravemente a formação das licenciaturas desse governo. Quer dizer, não sabemos nada de positivo da educação, mas de coisas negativas sabemos. Os colégios cívico-militares, eu acho que nós vamos conversar ainda hoje deles um pouquinho, e nesses colégios cívicos militares eu coloco pelo menos mais 2 adjetivos: colégios cívico-militares teocráticos e monárquicos. Por que teocráticos? Porque nunca o fundamentalismo religioso esteve tão presente num governo como nesse do atual do governo Bolsonaro. Ele mesmo disse que precisa nomear para o Supremo Tribunal Federal um ministro evangélico. O atual ministro da Educação é pastor evangélico. Quer dizer, então, o que nós vamos esperar? Mas eu queria dizer, por isso que eu acrescento cívico-militar teocrático. E acrescento um quarto adjetivo, cívico-militar teocrático monárquico. Hoje nós temos uma verdadeira monarquia em exercício do governo brasileiro. Qual é essa monarquia? É o presidente, o filho do presidente o filho número 1 é senador, o filho número 2 é deputado, o número 3 é vereador. Quer dizer, temos uma hierarquia monárquica, o rei e os príncipezinhos, que são cargos importantes. Mas eu queria dizer só dessas escolas cívico-militares em formação das licenciaturas. Quem é que vai ser o professor dessas escolas militares? Serão militares na reserva. Quer dizer, nós que trabalhamos em licenciatura, que durante tantos anos, pelo menos levamos 4 anos para formar professores, militares da reserva, que nunca foram professores, serão os professores desses colégios cívicos militares. Não é sem razão que hoje o orçamento do Ministério da Defesa é maior do que do Ministério da Educação. Qual é o dinheiro, em que o Ministério da Educação gasta o seu dinheiro? Nós sabemos. Gasta o dinheiro em pagar os professores das universidades federais, em pagar os professores dos institutos federais, as bolsas da CAPES e outros que tais, e várias outras coisas que são investidas na educação. Quer dizer, para onde é que vai o dinheiro da educação? Nós sabemos o que se faz. Para que precisa tanto dinheiro para o Ministério da Defesa? O que eles fazem de positivo para o Brasil e o Ministério da Defesa? Nada. Não tem uma coisa que vocês podem dizer, olha, mas eles fazem isso, eles fazem aquilo. Então, essa é uma situação. Então, eu acho que, Gláucia, dentro da tua pergunta, quanto essas atitudes contaminam as dificuldades de formar licenciandos para fazer uma licenciatura em Química, como vocês trabalham. Quer dizer, como é que vocês vão dizer, olha, vale a pena ser professor, é bom ser professor, mas não é professora, só quem não conseguiu ser outra coisa que é professor. Então, eu acho que essa é a minha resposta à tua pergunta. Certo, professor Chassu, Obrigada, eu professora. também, obrigada, né? A sua fala, professor, faz a gente pensar num panorama, né, de tudo que todos nós vivemos aí desde março. E embora a gente esteja vivendo aí a crise pandêmica, a crise econômica, eu tenho a impressão que isso foi gerado bem antes, né? A gente chegou à pandemia e acirrou, né, algumas coisas, silenciou outras coisas também, né? O senhor citou aí a questão do meio ambiente, mas nós tivemos também decretos em relação à educação especial que foram discutidos depois de lançados. E eu ouço muito
um discurso de que, olha, nós temos que nos adequar a esse ensino remoto, né, as tecnologias da informação e comunicação, e aquele discurso que, olha, o professor tem que se adaptar a isso, a escola tem que se adaptar a isso, e aí eu lhe pergunto, onde fica o papel de não adequar a sociedade, mas transformá-la? Ficou claro, professor? Não sei se a internet está caindo. Repito, é muito devido, né, a esse ensino remoto emergencial. É comum a gente ouvir aquele discurso de que as tecnologias da informação e comunicação, né, internet, tudo isso chegou à sociedade, ela está diferente, e a escola, o professor, tem que se adequar a esta realidade, né? Por mais dificuldades e mais perversas, nós temos, o discurso que eu mais ouço é esse, olha, a escola tem que se adequar a isso. E aí eu lhe pergunto, onde fica aquela ideia de a escola como agente de transformação da sociedade? A gente deve se adequar ou pensar numa escola para transformar, né, para lutar contra todas essas perversidades que o senhor colocou e que, né, teriam outras aí para a gente explorar? Eu acho que, primeiro, nós temos que olhar que escola nós temos aí. Essa escola que nós temos aí foi resultado da Reforma Protestante no século XVI. De que maneira? Vamos olhar um pouquinho para a gente entender. Não que não houvesse escolas antes do século XVI. Antes do século XVI havia liceus, gentes que aprendiam privilegiadamente em casa, os filhos dos ricos, os filhos dos militares, algumas ordens religiosas, mas escola para todos não havia. E o que acontece? Como é que surge a escola para todos? Vamos lembrar uma data como ponto de referência. 31 de outubro de 1517. Nesse dia, Martinho Lutero, um monge agostiniano, afixa nas portas da capela do castelo de Wittenberg as 95 teses que ele pedia que a Igreja Católica Romana se refontizasse e fosse uma igreja parecida com aquela dos Atos dos Apóstolos. A primeira tese dizia algo mais ou menos o seguinte: qualquer coisa, mesmo que faça chover todos os dias milagre, que não estiver na Bíblia, não é válida. Então, ele buscava a volta à Bíblia. E a Bíblia de então era ainda a Vulgata de São Jerônimo, no século IV. Nós estamos no século XVI, portanto, há 12 séculos tinha sido escrito aquilo, numa tradução de São Jerônimo, num latim, na época, que ninguém mais falava latim. E, portanto, ninguém lia aquilo. Então, Lutero deu-se um ingente esforço de traduzir esta Bíblia para o alemão. E ele foi nos portos, olhava como a pessoa falava, foi nos mercados e fez um esforço de traduzir essa Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, todo mundo podia imaginar o volume, traduz isso para o alemão. Traduz também para o alemão o inário dos cultos, tudo agora traduzido para o alemão. E a grande surpresa, a grande decepção de Lutero é que ninguém lia a Bíblia que ele tinha traduzido, ninguém conseguia cantar os hinos. O pastor dizia, agora o hino número 32, e o pessoal pegava o hinário e não sabia, não sabia achar a página 32, não sabia ler, às vezes até usava de perna para o ar para fazer que estava lendo. Mas a Bíblia também ninguém lia. Então, o que Lutero faz? Ele faz, junto a cada igreja reformada, uma escola. E uma escola, atenção, um adjetivo muito importante, pública. Ela tinha que ser financiada pelo governo, pelos príncipes. Então, tinha escola
Então, essa é a grande escola que nós temos. A primeira escola de orientação católica, em 1532, 1517 Lutero, 532, Santo Inácio de Loyola funda a Ordem dos Jesuítas, a Companhia de Jesus, que é a primeira ordem ensinante da Igreja Católica Romana. Até então, as ordens religiosas ou eram hospitalares, ou esmolantes, ou militares, mas Inácio de Loyola, na Contra-Reforma, funda uma ordem católica. Então, a escola nasce na igreja, nasce com a Reforma Protestante, é ratificada com a Reforma Anglicana em 1523 e é assegurada com maior consistência pela Igreja Católica, com Inácio de Loyola na primeira ordem. Agora, um outro dado. A escola é do século XVI. A universidade no Ocidente é do século XII. E onde é que nasce essa universidade no século XII? Preferentemente, majoritariamente, ela nasce na igreja. O Papa dava licença para as pessoas ensinarem nas universidades. Ela funcionava, em termos administrativos, muito parecido com as PUCs hoje. Hoje ainda, talvez muitos não saibam, qualquer diploma de uma PUC, seja de graduação, seja de pós-graduação, mestrado, doutorado, é assinado pelo arcebispo ou pelo cardeal da localidade. É também o cardeal da localidade, o arcebispo, que dá posse ao reitor, ao vice-reitor, quer dizer, continua. Então, olha um detalhe importante que às vezes a gente esquece. A escola, século XII, nasce na igreja, século XVI nasce na igreja, e a universidade, século XII, nasce na igreja. Qual a marca desta escola e qual a marca da universidade? O dogmatismo. Nasce uma escola dogmática, nasce uma universidade dogmática, uma escola que não sabe dizer talvez, pode ser, é provável. Uma escola e uma universidade que sabem dizer é assim, foi assim. Quer dizer, ainda não aprendemos a trabalhar com a incerteza. A escola e a universidade, em função da sua origem dogmática, só sabe ensinar certezas. Então, essa nova escola, que deve surgir depois dessa pandemia, deverá ser diferente. E diferente não porque os ricos vão dar as normas, diferente não porque o governo vai dizer como tem que ser, mas diferente pelos professores, que sofreram muito também no uso dessas tecnologias. E aqui eu queria fazer uma nota de rodapé, dizer quanto os professores da educação infantil, os professores das séries iniciais do ensino fundamental, têm uma imensa dificuldade de ensinar. Vamos nós que trabalhamos na área da graduação ou da pós-graduação, é muito mais fácil dar uma aula remota num curso de mestrado ou doutorado, ou até numa graduação, do que dar uma aula remota na educação infantil ou nas séries iniciais do ensino fundamental. Vamos comparar, dar uma aula lá no terceiro ano do ensino fundamental, uma aula remota, e dar uma aula num doutorado. Não tem nem graça a comparação. É muito mais fácil dar aula na graduação e no doutorado do que na escola infantil. Então, quando tu me perguntas que escola nova vai surgir, bom, eu não sou profeta, eu não sei, mas deverá surgir uma escola marcada pela incerteza, de não ter a verdade. Até porque hoje a escola transmissora de conteúdo,
o professor transmissor de conteúdo cada vez mais já era. Não tem sentido. Hoje existe um fenômeno de youtuberização. Qualquer assunto que você precisar ensinar amanhã de conteúdo, vai encontrar, pelo menos igual, talvez melhor ainda, numa explicação no YouTube. Está lá o filmezinho pronto. Eu quero saber como é que se descasca a cebola sem chorar. Eu quero saber como é que eu vou matar as mosquinhas da banana que estão na minha cozinha me invadindo, eu não sei o que eu vou fazer com elas. Então, o YouTube sabe. Eu fui perguntar para o YouTube, ele me ensinou. O YouTube tem tudo. Quer dizer, nós temos um fenômeno de youtuberização e a escola não será mais para a transmissão de conteúdo. Tem outros que fazem a transmissão de conteúdo. E é claro que ainda poderíamos falar, e eu não vou falar disso agora, mas podemos ainda hoje falar na uberização da profissão de professor. Essa é uma outra coisa que nós temos que considerar. Mas eu acho que eu respondi um pouco a tua pergunta. Sim, obrigada, professor. Gláucia? Então, vamos para uma pergunta agora aqui da plateia que está ouvindo. Entre muitos agradecimentos, entre dizer que estão adorando a fala. Então, nós temos pessoas do Brasil inteiro, professor. E de fora também, temos de Angola, temos, né, de Portugal, da Espanha, enfim, pessoas dos mais distintos pontos do Brasil e de outros países também. Tem uma pergunta aqui, professor, o Péricles pergunta aqui, qual é a relação do professor com Paulo Freire, né? Se por certo, se o senhor dialoga com as obras aí do Paulo Freire, e como se dava a aceitação ou não das teorias de Freire. Acredito eu, ao longo aí da sua carreira, como o senhor viu a aceitação das teorias aí do Paulo Freire. Bom, primeiro eu vou fazer uma revelação acerca do Paulo Freire. Eu só soube em fevereiro de 2019, quando nós estávamos no segundo mês de governo do atual presidente, que no plano de governo que ele submeteu antes da eleição ao Tribunal Superior Eleitoral, consta tirar Paulo Freire de patrono da educação brasileira. Quer dizer, pensem na mesquinhez, eu vou usar essa palavra porque essa palavra é dolorosa. Pense na mesquinhez de uma pessoa que era, naquele momento, candidato à presidência da República, quando foi lá apresentar o seu plano de governo, estava lá no seu plano retirar Paulo Freire de patrono da educação brasileira. Então, isso aí, sozinho, já atesta. Bom, quanto ao meu aprendizado de Freire, eu tenho uma formação acadêmica. Eu primeiro me formei na universidade em licenciatura em Química. Anos depois, eu entrei no curso de Química em 1961, me formei 4 anos depois, 1965, trabalhei já durante o meu curso e antes de entrar no ensino médio e em cursos pré-vestibular, depois fiz vestibular, trabalhava na PUC de Porto Alegre, depois fiz concurso para a Universidade Federal, e depois de um tempo eu quis fazer mestrado e não tinha como fazer mestrado na área de Química que eu queria fazer, porque eu não podia sair. Eu terminei fazendo mestrado em Educação, e eu fiz doutorado em Educação só depois de aposentado. Eu já era aposentado quando eu fiz doutorado na Universidade Federal. Mas, na graduação, no mestrado, eu não ouvi muito falar em Paulo Freire, como também não ouvi uma linha no mestrado na década de 70, portanto, durante o período da ditadura,
não vi nada sobre marxismo, por exemplo. Não aprendi nada. Quando eu fiz doutorado, e como eu disse, eu já era formado, eu já era aposentado, perdão, eu aí aprendi Marx, estudei Marx na pós-graduação, no doutorado, e também estudei um pouco de Paulo Freire. Eu digo um pouco porque a maioria das coisas que eu estudei foi através de minhas leituras pessoais de escolha. Eu acho que o primeiro livro do Paulo Freire que eu li foi aquele diálogo dele com o Irachor. Depois eu li outros livros do Paulo Freire, claro, mas eu não sou freiriano de carteirinha, aliás, eu não sou de carteirinha de ninguém. Eu tenho colegas que são mais piagetianos que o Piaget, tem os outros que são mais ausubelianos que o Ausubel, outros são mais Paulo Freire que o próprio Paulo Freire. Eu não estou nessa categoria, eu não tenho os meus ídolos, por exemplo. Então, mas eu reconheço no Paulo Freire de uma importância sobremaneira na educação brasileira. Eu recordo que eu já estava no mestrado e não estava no doutorado, que 2 vezes, eu acho que uma vez em Porto Alegre, uma vez em São Paulo, eu assisti palestras do Paulo Freire e, evidentemente, me encantei. Acho que respondi a pergunta sobre o Paulo Freire. Professor, obrigada. E, professor Chassot, então, mais uma pergunta aqui das pessoas que estão nos assistindo, né? Estou falando da nossa plateia, né? Mas por puro costume, né? Não, mas deixa eu fazer uma nota de rodapé na tua fala. Claro. Essa plateia é a coisa mais difícil que tem nessas aulas remotas. Eu vou contar uma pequena experiência. Eu fui 3 vezes nessas 70 e tantas lives que nós falamos, 73 essa, parece. Eu fui 3 vezes a uma mesma escola de ensino fundamental, onde eu falei 3 vezes sobre história da ciência e outras coisas, a convite para alunos do 7º ano. Umas aulas que me encantaram, eles acho que gostaram. Eu contar a história da ciência, para mim, é o melhor prazer, falar sobre a história da ciência. Então, falei na Revolução Copernicana, na Revolução Lavoisieriana, na Revolução Darwiniana, na Revolução Freudiana. Essas coisas é muito bonito de contar. Bom, como eu disse, eu fui 3 vezes na mesma escola. Eu não tenho ideia de como são essas crianças. Eu não vi nunca essas crianças. Hoje de manhã, eu falei para, se não me engano, 3.800 pessoas a partir de Botucatu para vários estados de São Paulo. Eu não enxergo, não vi. Como agora, eu só estou enxergando vocês 3. A intérprete de Libras, que agora trocou mais uma vez e faz esse trabalho fantástico, e estou vendo a Daniela e estou vendo a Glaucia. Aliás, a Daniela foi, para mim, presente da pandemia. Eu acho que nós, quando ela mandou uma mensagem para mim a primeira vez para participar, que nós estabelecemos. A Glaucia, eu me lembro que eu conheço ela desde um congresso de educação química em Campo Grande. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Sim, isso. Então é isso. Bom, agora eu fiz a nota de rodapé, não dei uma direita à pergunta. Não, eu não tinha feito, eu falei que era uma pergunta da nossa plateia, aí eu falei, eu me corrigi quanto à expressão plateia, foi isso, professora, eu não fiz a pergunta. Eu sei que nós temos milhares de pessoas assistindo, mas provavelmente cada uma delas na sua casa, na sua casinha. Esses tempos eu fiz uma palestra muito interessante para um grupo de psiquiatras da cidade de Salvador, e eles tinham um dispositivo lá, quando terminou a palestra, a coordenadora da palestra mandou que todo mundo ligasse as câmeras e batesse palma, então deu uma impressão, mas eram 30 e poucas pessoas, se vocês pedirem para baterem palmas, aí de dar um terremoto. Mas vamos lá. Agora vem a pergunta que eu abri nota de rodapé e não respondi. Vamos lá. Isso, perfeito. Então, eu só antes de fazer a pergunta, professor, já que o senhor falou, né, como nos conheceu e alegrias de conhecer a professora Daniela também,
eu queria dizer que eu era da área de fisicoquímica e que foi conhecê-lo no ENEC, ouvi uma palestra sobre história da ciência, história da química, que me fez, assim, ver essa potencialidade da área da educação e que me fez começar a pensar em mudar de área. Então, aí tem um catalisador, o senhor foi um catalisador importante aí nessa mudança de área, né, de eu ter saído da fisicoquímica e ir para a área de ensino de química. Então, deixo publicamente meu muito obrigado, que foi inspirador ouvi-lo, com certeza. E continua sendo, claro. Deixa eu só completar. Esses dias eu fui fazer uma palestra para um grupo de Goiânia e um professor, eu vou me permitir não dizer o nome, porque parece que estou fazendo propaganda de mim, mas ele se, aspas, converteu para a área de educação assistindo uma palestra minha. Isso também é muito gostoso, é muito bom. A gente não se acha tão poderoso assim, isso é importante. Tá, mas vamos lá, então. Agora, desculpa então, vamos lá. 40ª vez. Trazer aqui a pergunta do Francisco Amorim. Ele gostaria que, se fosse possível, o professor comentasse também as ações do Congresso Nacional em relação à educação. Olha, eu quero dizer que eu não tenho acompanhado a situação do Congresso Nacional, não posso dizer quanto à educação, eu vou ficar devendo essa, não sei. O Congresso Nacional está tão atrapalhado na adesão do Centrão às propostas do governo, não, e mesmo também desde março não tem eleições, não tem reuniões públicas só, mas eu não sei dizer. Não me inspira confiança que de lá possa vir coisas muito boas, se nós lembrarmos que no Congresso Nacional nós temos o pessoal do B da bala, daqueles que querem manter a terra, o pessoal da Bíblia, que é um grupo quase perverso, e nós ainda temos outros grupos que não vale a pena nem citar. Mas eu não sei responder, eu peço desculpa, eu tenho que me inteirar disso. Dani, quer fazer a próxima, Dani? Acho que a Daniela travou. Volta. Desculpem, a minha internet aqui caiu, mas já retornei. Professor, vou aliar a pergunta, né, de uma professora também aqui no chat, colega nossa, que é a professora Clarice Numi, né, Kawasaki, e vou emendar com uma pergunta minha também, né, e que o senhor mencionou alguma coisa aí nos diálogos anteriores. O senhor falou do youtuber, né, e hoje o papel do professor, né, ou as tarefas do professor, parece que ele tem que ser youtuber, ele é influencer digital, ele é editor de textos, né, é uma série de características, de outras atribuições aí à tarefa docente. E se discute muito, né, recursos, metodologias ativas, mas e o conteúdo, né? E o conteúdo que seria ali significativo, né, na escola de educação básica? Aí, unindo esse meu questionamento, a pergunta da professora Sumi é o seguinte: o que o senhor propõe científica neste momento? Bom, posso ser radical? Por favor. Eu acho que o conteúdo é o que menos importa. O conteúdo, para mim, é o que menos importa. Eu sei que vocês estão dizendo que não dá para fazer educação sem conteúdo, eu também sei. Mas eu acho que nós devemos saber escolher coisas que interessam
e coisas que não é apenas conteúdo. Por exemplo, se alguém me perguntasse, eu tenho que dar química para um semestre de química para alunos de um curso que não precisarão mais ter química, digamos. Qualquer outro curso universitário que não tem mais, só tem um semestre de química, depois. Eu digo, olha, ensina a reação de combustão para eles. E posso ficar o semestre inteiro trabalhando a reação de combustão como único conteúdo. Eu não vou usar isótopos, essas coisas que não servem para nada. Na minha tese de doutorado, eu mostrei que a maioria das coisas que a gente ensina não serve para nada. Então, tem que achar coisas que são importantes, que são significativas. E aí vem uma área de pesquisa nessa direção, aquela que eu me filio, que eu tenho mais orientados de mestrado e doutorado, de fazer dos saberes primeiros saberes escolares. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho na Rede Amazônica de Ensino de Ciências, a REAMEC. A REAMEC é um pool de umas quase 30 universidades e institutos federais, com a perspectiva de formar doutores para o ensino de ciência. A minha primeira doutora que eu formei foi de Parintins, no Amazonas. Ela um dia a Clélia sentiu que ela não sabia como se fazia farinha de mandioca. Mas aí daí, o que tem de saber fazer farinha de mandioca para uma aula de química? E aí ela viu que ela tinha que aprender. E ela foi e entrevistou ribeirinhos de Parintins que sabiam fazer farinha de mandioca. E conversou com eles, os convidou para vir à escola de ensino médio, ensinar para ela e para os alunos dela fazer farinha de mandioca. E eles viram que eles precisavam de química, porque tinha mandioca brava, porque como é que tirava o cianeto, como é que fazia isso, como é que fazia aquilo. Tem inúmeras operações de química. Então, o saber primeiro, fazer farinha de mandioca, estudado à luz dos saberes acadêmicos. E qualquer um de nós sabe o que é necessário para fazer farinha de mandioca, e depois disso fazer um saber escolar. Os alunos aprenderam a fazer farinha de mandioca, porque eles sabem, e tem uma frase que é lapidar, quando morre um velho, é como uma biblioteca que queima. Aqueles velhos que sabiam fazer farinha de mandioca, talvez muitos hoje já são falecidos. E tem um grupo de alunos que, em vez de aprender coisas que não servem para nada, aprendeu a fazer farinha de mandioca. Eu trouxe um exemplo, eu poderia falar em outras teses de doutorado e outras teses de mestrado dessa linha. A pergunta genérica é a seguinte: como fazer de saberes primeiros, saberes escolares, catalisado, observado pelos saberes acadêmicos? Então, Daniela, essa história de ter uma preocupação que conteúdo eu vou dar não é muito significativa. É significativo, sim, saber fazer os alunos refletir, pensar, olhar criticamente. Se eu tivesse um filho ou um neto que eu perguntasse o que tu aprendeste hoje na escola, e ele me dissesse, hoje na escola nós aprendemos a pensar, eu ia mandar os parabéns para o professor, ia mandar os parabéns. Agora, se ele disser, o que tu aprendeste hoje? Nós aprendemos o que são isótonos, o que são isótopos e são isóbaros. E para que serve isso? Se cair uma pergunta, diga os seguintes pares de nucleídeos, quais são os... Aí, se eu sei responder, o que isso aí te serve? Para nada. Não serve para nada a não ser responder. E assim eu podia pegar vários conteúdos. Então, eu acho que descobrir coisas... Perfeito, professor. Olhar criticamente o conhecimento. Olhar criticamente. Eu me lembro, no período da ditadura, aqueles de nós, como eu, que eram da área da química, nos achávamos os bons, porque
nós ensinávamos coisas que eram inquestionáveis pela ditadura, porque a ditadura não ia perguntar sobre reações químicas, sobre reações daquilo. Agora, os colegas que eram da filosofia, das ciências sociais, eles eram os grandes visados, porque eles ensinavam coisas, aspas, perigosas. Agora, a gente acreditava ingenuamente que a química que nós ensinávamos, a física que nós ensinávamos, a matemática que nós ensinávamos, eram coisas neutras e não fariam parte, não fariam falta para a formação dos alunos. Então, essa é uma diferença. Tá certo, professor. Muito obrigada. Perfeita a sua resposta, né? E a minha intenção de ter feito a pergunta foi realmente, né, ouvi-lo e tinha certeza que seria nesse sentido, né, do significado. Tem mais uma pergunta, né, da Lilian Santos, que acredito que está relacionado com o que foi mencionado sobre as mudanças, né, que o ensino remoto trouxeram para a prática do professor. Ela pergunta se as licenciaturas, né, a pergunta dela é assim, as licenciaturas já estão se adequando às novas realidades da educação? Aí, juntando aqui a pergunta dela, né, mais algum elemento. De todas essas mudanças que as novas tecnologias, o ensino remoto agregou aí na prática do professor, o que disso é essencial permanecer na formação de professores, né? De que forma as licenciaturas vão se... Né, o senhor imagina, né, na sua visão de sábio, uma pessoa que tem uma visão aí de passado e de futuro, né, muito preciosa, o que o senhor imagina que fique como essencial na formação do professor? Que a gente tenha que considerar. Eu acho que será essencial justamente a olhada de uma visão crítica, que nós, cada assunto que nós ensinamos, nós saibamos perguntar por que isso está sendo ensinado. Eu não estou dizendo que se deva ensinar uma coisa que nem Bombril, que tem mil e uma utilidade. Nós temos que ensinar, não é coisas úteis. Aliás, existe mais de um autor que fala da importância de ensinar as coisas inúteis. Eu me filio um pouco ao ordine italiano que fala em ensinar coisas inúteis, coisas que servem apenas para os alunos pensar, refletir. Nós não vamos ensinar para eles coisas, conteúdos, porque todos nós sabemos que hoje os youtubers são mais competentes que nós. Agora, eu acho que ensinar, e isso vai depender muito, Daniela, do tipo de licenciatura. Por exemplo, eu não sei, e alguém pode me ajudar até, se ensinar a nadar num curso de educação física, por exemplo, pode se ensinar à distância. Eu não sei, até porque eu seria incapaz de ensinar alguém a nadar, porque eu não sei direito. Então, é isso. Agora, há outras coisas que é fácil. Uma aula, eu acho, não é querer fazer, eu acho até mais difícil, mas uma aula de filosofia, uma aula de história da ciência. Isso é muito apetitoso ensinar à distância, remotamente. Eu acho que vai sim, quando nós tivermos, de novo, um tempo dito chamado equivocadamente normal, quando voltarmos ao chamado normal, que é uma besteira, que nós nunca vamos voltar para o horário normal, eu acho que essas coisas vão ser importantes serem ensinadas de uma maneira híbrida, um pouco remota, um pouco presencial. Eu quero dizer que eu tenho uma imensa saudade da aula presencial. Eu tenho muita saudade da aula presencial. Porque a aula presencial, ou a palestra presencial, e eu não sei se essa palestra hoje é presencial ou virtual, eu acho que é virtual, mas tu está dando uma palestra ou uma aula,
tem aquele aluno que te sacode a cabeça positivamente, se um outro sacudir a cabeça negativamente, para aquele eu não olho mais, porque eu vou me olhar, vou me atrapalhar, mas aquele que me faz, que nem um burrinho do presépio, que sim, aquele vai ser alvo das minhas atenções, a aula toda, a palestra toda, porque me conforta alguém que está concordando comigo, me atrapalha alguém que discorda, então isso vai acontecer de uma maneira significativa. Mas eu acho que nós temos que escolher as coisas que nós vamos dar. Não vai depender da Tá licença. certo. Eu pensei que ia Muito trazer, obrigada. Glaucio, eu pensei que ia trazer as perguntas da Daniela, da Maria Claras, que tu disseste que tem algumas aí. Muito obrigada, viu, professor? Agora eu passo para a Gláucia, que tem mais questões. Professora, a nossa plateia continua. A Gláucia não abriu o microfone dela. Gláucia. Abri, agora foi. Desculpe. Eu falei que a nossa plateia aqui continua enviando muitas perguntas para o senhor, professor. Além de estar falando que está sendo uma tarde maravilhosa passar aqui escutando, ouvindo a sua fala, que está sendo muito gostoso, né? Nós temos aqui uma pergunta da Daniela Sudan, aqui da nossa faculdade, né? Ela pergunta se, professor Chassot, podemos ter esperança, no sentido freiriano, com melhorias, transformações na educação brasileira? Eu não vou dizer que podemos ter, eu acho que eu vou dizer que devemos ter. Se nós não tivermos esperança, nós somos perdidos. Temos que ter esperança que nós podemos fazer alguma coisa para a educação enquanto professores. Como eu disse, provavelmente todos nós estamos com saudades do chão da sala de aula, e eu acho que nós vamos fazer diferença nisso, quanto nós somos mais críticos, enquanto nós formos mais transmissores de formação de professores. Eu acho que os professores de certas áreas, e entre esses eu coloco das licenciaturas, têm uma situação privilegiada nessas depois. Quer dizer, alguém que era um mau professor antes da pandemia vai continuar mau professor. Agora, um que era um professor tendendo a ser bom vai tornar-se um professor ótimo. Isso aí é uma futurição que eu também não sei quanto eu não estou dizendo bobagem. Temos mais uma aqui, professor. É uma pergunta: qual o senhor considera a maior perversidade em tempos de pandemia? É uma pergunta da Rose Palmeira. Bom, para mim, uma das maiores perversidades em tempo de pandemia, e eu não tenho justificativo, são aqueles milhares de pessoas que receberam o auxílio emergencial, sendo proprietários de latifúndio, tendo frotas de caminhões, tendo posições nas Forças Armadas, com salários nababescos, e ainda se candidataram e receberam o dinheiro do ensino emergencial. E quando nós sabemos que muitas outras pessoas precisariam receber e não receberam. Essa, para mim, é uma grande perversidade. Como é que pôde acontecer uma coisa dessas? Como é que passou na cabeça dessas pessoas que, como aqui no Rio Grande do Sul, tem uma frota de caminhões, tem máquinas agrícolas caríssimas, se candidataram e receberam dinheiro? Como é que os militares, o governo que tem os nomes deles, sabe que eles são militares da ativa, não estão nem na reserva, e se estão na reserva, também não deviam receber? Quer dizer, essa é uma perversidade. Bom, quanto à perversidade na educação, na pandemia, eu colocaria que a maior perversidade aconteceu
quando nós achamos que pobres e ricos tinham igualdade, e aí nós íamos fazer educação à distância para eles, quando eles não têm nem água, e nós queríamos que eles tivessem computadores e demos aulas bonitinhas para os ricos, e não nos lembramos dos pobres. E vejam que ainda hoje, na maioria dos estados brasileiros, as aulas presenciais não estão acontecendo, particularmente na rede pública. Na rede particular ainda estão acontecendo, até porque na rede particular existe uma coisa muito traumática. Se os professores não voltam, os pais não pagam. Se os pais não pagam, os professores não recebem. Então, o sindicato dos professores constrange os professores a voltar a dar aula e, com isso, os pais pagam e, com isso, eles têm salário para pagar os professores. Isso não acontece, lamentavelmente, não é que isso seja bom, mas na rede pública isso não ocorre. A rede pública, na maioria dos estados, ainda estão paradas as aulas presenciais. Daniela, eu achei que tu irias fazer uma pergunta sobre o que as Maria Claras estavam perguntando. Sim, o texto, né, sobre os aprendentes. Dentro de mais um dia, nós teremos mais tempo, né, para se colocar aí no papel de Marias Claras. E todas as pessoas, né, tem muitas Marias Claras aqui no chat. Eu não sei se o professor está tendo a oportunidade, né? A gente seleciona algumas questões, mas nem todos os comentários, né? Mas pelos comentários dá para perceber que são muitas Marias Claras aí pelo país e pelo mundo, professor, considerando que é um congresso internacional, né? Mas acho Só deixa eu fazer um comentário para que não seja só eu e tu sabendo das Marias Claras. Esses tempos eu recebi a seguinte pergunta: qual é dos seus livros que o senhor escreveu, qual é o preferido? Eu digo, olha, isso aí é a mesma coisa que perguntar para um pai se ele gosta mais do filho A ou gosta mais do filho B. Os livros da gente são como filhos. Tem uns que tu gosta mais por uma coisa, outros... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O meu livro Alfabetização Científica, Questões e Desafios para a Educação, que está na 8ª edição, a primeira edição foi do ano 2000, todas as edições, todas as reimpressões, todas as revisões, os direitos autorais foram na íntegra para o Departamento de Educação do MST. Então, isso é uma coisa, esse livro, para mim, é muito caro, no sentido de querido, porque os direitos autorais, porque a maioria das coisas que tem naquele livro, eu aprendi dando aula nas escolas de assentamento e acampamento do MST. Tem um outro livro que se chama A Ciência Masculina. É um livro que é muito polêmico, porque na capa responde sim, senhora. Um livro que já está na 9ª edição, é um livro gostoso. Tem uma palestra sobre esse livro, um dia que vocês não tiverem quem convidar para... Não precisa ser no congresso, mas poder discutir é isso. E assim, bom, meu livro de História das Ciências é um livro que começou em 1994. Há um tempo foi um dos únicos livros de História da Ciência no Brasil, em poucos volumes. Então, eu disse para quem me entrevistava que eu não vou escolher livro nenhum. Mas eu disse que eu tinha um texto, e esse tu fizeste referência há pouco, que se chama Diálogo de Aprendentes. Esse texto, ele tem uma coisa que se chama assemblagem. Eu aprendi na indústria do vinho. O que é um vinho assemblagem? Um vinho que tem partes, por exemplo, de Taná, partes de Merlot, partes de Cabernet Sauvignon, não é de uma... assemblagem vem na ideia de mistura. Esse texto, Diálogos de Aprendente, foi construído da seguinte maneira. Eu recebo muitas
perguntas de pessoas que estão na licenciatura, querem ser professor, e eu reuni todas essas perguntas em uma personagem, Maria Clara, que é aluna de uma licenciatura na região amazônica, e ela se corresponde com um professor também fictício, o professor Giordano, os dois trocam cartas. E nessas cartas se estabelece um diálogo de aprendentes. E o que nós vamos fazer no curso de Química de vocês? No dia 8 de dezembro, um grupo de alunos já receberam esse texto sobre diálogos de aprendentes, e eu vou encontrá-los na sala de aula para nós discutirmos as perguntas que a Maria Clara fez para o professor Giordano. Então, era mais ou menos isso, só para dizer que quem é a Maria Clara dessa história é uma personagem fictícia, o professor Giordano é fictício, claro que o professor Giordano, eu me imagino eu respondendo às perguntas da Maria Clara, e as perguntas são verdadeiras, não foram... Por isso que eu disse que é a assemblagem. Tem realidade e tem ficção. A ficção maior é a existência de um professor Giordano e uma Maria Clara. Esse livro está num livro da editora Unijuí sobre educação química. Mas se alguém tiver interesse, me escreva, posso deixar depois o correio eletrônico para contar sobre isso. Expliquei, Daniela, da Maria Clara, não? Sim, professor, né, assim, eu agradeço não só o congresso, mas a sua generosidade em vir, né, eu e a Gláucia, né, com a sua presença, então, já receberam, sim, o texto, e não conhecia esse termo que o senhor disse agora, sobre a assemblage, né, não conhecia, É mas da indústria eu do percebi... vinho. Então, eu percebi lendo... Então, eu lendo, né, o texto, porque eu fiquei curiosa para ler logo antes lá do nosso encontro dia 8, eu percebo que aquelas perguntas que o senhor selecionou ali são perguntas de todos nós, né, professores, então por isso que eu comentei que aqui no chat tem muitas Marias Claras, mas quem puder, quiser se aprofundar, vale muito a pena a leitura, né, desse texto do professor Chassot. Como eu já comentei, né, a professora Gláucia revelou que o senhor influenciou a mudança diária dela, me inspirou também, né, principalmente ali no início da carreira, e confesso que por intermédio da sua existência e das suas obras, eu tenho tentado inspirar os meus alunos, professor, né, nas disciplinas de estágio, nas disciplinas onde a gente se pergunta, né, sobre esse ensino de química que tem uma relevância, que tem uma função, né? Para quê, para quem? Continua sendo muito atual. Então, eu vou agradecer, vou passar para a professora Gláucia, acho que também gostaria de se despedir, de agradecer, né? Então, passo para você. Quanto tempo nós ainda 3 minutos, professor. Temos 3 minutos. Aí, para não despedir... Para começar a parte das perguntas. Então, não esgota, né, professor? Assim, tá tão delicioso aqui esse momento que nós ficaríamos muito mais tempo se não fossem as outras programações. E então, pegando o gancho aí na Simone, né, a nossa querida e brilhante apresentadora, nós temos ainda eventos hoje, né? Hoje o Congresso começou com a sua palestra, né? Nos demais dias nós tivemos atividades de manhã, e hoje começamos com sua palestra. Hoje essa é a segunda palestra. De manhã eu falei para os professores da região de Botucatu, Lins, Jaú, Campinas também tinha, e tinha 2.400 professores. E hoje de noite eu falo na Semana de Química da Unicamp. Uma fala mais complicada, mais difícil, porque estudante, quando organiza as coisas, eles não perguntam se pode ser assim, eles dizem que tem que ser assim.
Então, eu estou com mais essa palestra de hoje de noite. Bom, amanhã eu tenho outra palestra com o Instituto Federal do Espírito Santo, eu vou falar sobre a ciência masculina. Então, que bom. A Simone está esperando para cortar, mas eu acho que a Glaucia ainda tinha uma fala. Não, professora, eu só gostaria de agradecer, gostaria de dizer que muita gente está perguntando desse texto, se a gente poderia disponibilizar esse texto, né, de alguma forma, né, no Congresso, o texto dos aprendentes. Pode, é possível? Sim. Tá Claro. certo, ok. E eu queria lembrar também, o senhor não comentou, mas tem um blog, né? No começo, acho que a Simone só falou que você escreve sempre aí no blog, então o blog do Chassot, né? Só lembrar que também tem textos assim lindíssimos, né? Eu acho que são textos maravilhosos. O endereço do blog é mestrechassot.blogspot.com. Sai todas as sextas-feiras no final de tarde, já há 14 anos, e sempre ele tem a pretensão de fazer alfabetização científica. Então fica aí a sugestão, né, do blog do mestre Chassot, porque realmente é fantástico, são textos maravilhosos, eu recomendo para todos, né, e eu queria então mais uma vez, professora, agradecer por ter compartilhado aí uma parte da tarde aí conosco, por trazer tantos ensinamentos, por falar um pouco da história, por falar para nós, né, um pouco dessas questões das perversidades na educação nesses tempos tão de pandemia, nesses tempos tão difíceis. Então, obrigada por estar conosco, foi assim, nem tenho palavras para dizer o quanto foi prazeroso, o quanto foi bom reencontrá-lo, o quanto foi bom estar compartilhando aqui essa tarde, né, agradeço também a todos que estiveram conosco até agora, aos nossos intérpretes aí, que foi uma equipe primorosa aqui conosco a tarde inteira, né, e agradeço a Simone também, e a professora Elaine, né, que organizou, que conseguiu nos congregar diferentes departamentos, né, então estamos aqui a educação, estamos a química, a música, então são diferentes departamentos juntos, né, mas com a liderança da professora Elaine aí fazendo esse congresso que tem sido, assim, bastante motivador, bastante rico, né, então, mais uma vez, obrigado, um beijo grande, foi um prazer estar aqui com vocês. Para mim também. Foi uma grande alegria realmente estar compartilhando este momento, professor Chassot. As pessoas realmente colocaram vários comentários agradecendo e querendo saber um pouquinho mais do professor Chassot, os livros e alguns textos escritos também. Eu já venho acompanhando o blog do professor Chassot e nós já compartilhamos com o público, com a nossa plateia, sobre o link do blog, as pessoas podem entrar, começar a seguir, tem materiais riquíssimos para todas as áreas, com toda certeza. Muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada pela partilha deste momento, professor Chassot, foi maravilhoso esse momento. Eu só ainda vou dizer, dá licença, Simone, tem que toda, claro. Na minha página, que é www.professorchassot.pro.br, tem uma livraria virtual onde os meus 6 livros estão à disposição para mandar autografado, etc. Ah, muito bom. Nós vamos também compartilhar este link. Nós podemos compartilhar também no nosso Facebook do Congresso Internacional de Educação Escolar. Você que está nos acompanhando nesta palestra, se ainda não curtiu essa página do Facebook, Congresso Internacional de Educação Escolar, vá até lá para conhecer um pouquinho mais sobre os nossos palestrantes, conhecer a nossa programação que termina amanhã e os próximos congressos que virão, os vindouros. Não é verdade? Muito obrigada. Então, e agora às 16 horas nós continuamos, né, com a educação das relações étnico-raciais no contexto de pandemia e as desigualdades no ensino remoto. Você não pode perder neste mesmo canal. Esteja aqui conosco para acompanhar um pouco mais deste momento maravilhoso de ressignificações de ideias,
de estudos científicos com professores, com pessoas que trabalham com isso, que vivem sobre estudos relacionados à área da educação. Muito obrigada e vamos às 16 horas na nossa nova mesa. Uma salva de palmas. E a gente vai fazer uma salva de palmas para o professor Chassot, para toda a equipe, tá? Não dá para fazer com som, mas fazemos em libras. A gente faz em libras, né? Aliás, em homenagem aos tradutores de Libra também. Isso. Muito obrigada. Então, fica...